Boa noite. Saúde é um direito de todos e dever do Estado brasileiro, que deve garantir serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso é o que diz a Constituição Cidadã de 1988, que instituiu o Sistema Único de Saúde, o maior sistema universal e gratuito do mundo. Mas a austeridade fiscal e políticas para a redução do estado de bem-estar social podem colocar em xeque essa importante conquista dos brasileiros. E para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença da Ana Beatriz Fernandes, que é bacharel e licenciada em enfermagem e também mestranda em saúde coletiva. Olá, Ana Beatriz, obrigada pela presença. Olá, boa noite a todos, obrigada pelo convite. E também vamos conversar com o Elias Rassi, professor da UFG, médico e mestre em saúde pública. Muito obrigada pela sua presença também, Elias. Obrigado pelo convite, Camila, e é um prazer estar aqui com você e Ana Beatriz. E você aí de casa pode conferir o Conexões tanto nas nossas redes sociais, Facebook e também YouTube, quanto no canal 15.1 do Sinal Aberto e no 21 da NET Goiânia. Para começar, queria trazer a questão do SUS para a atualidade. A pandemia de Covid-19 mostrou vários serviços que o SUS presta à população. Até mesmo o secretário de saúde, ministro de saúde, disse que veio a conhecer o SUS agora com a pandemia. Mas o sistema tem várias atribuições e também tem uma grande importância, né? Queria, professor Elias, que você primeiro começasse falando para a gente de algumas das atribuições do SUS e depois eu passo a palavra para a Ana também. Camila, o SUS, como sistema universal, recebeu obrigações e atribuições de uma gama muito ampla, desde o atendimento, esse reconhecido pela maioria da população e utilizado exclusivamente por quase 80% do povo brasileiro, esses são os atendimentos médicos, de urgência, SAMU, passa pelas vacinas, um excelente programa reconhecido internacionalmente, de vacinas, pela regulação do uso, fabricação, disponibilização de medicamentos. Então, quando você vai à farmácia, seja a farmácia popular, pegar o seu medicamento prescrito pelo Sistema Único de Saúde, ou nas farmácias privadas adquirir o medicamento, todo esse processo, desde a fabricação, licenciamento, disponibilização e descarte, tem o Sistema Único de Saúde fazendo regulação, acompanhamento, fiscalização, até a regulação também de alimentos, uma série de produtos, passa inclusive pelos anúncios, pelas políticas antitabagistas, máximo de cigarro. Eu diria que o SUS está presente em toda a nossa vida, do nascimento até após a morte, né? Quando emissão de atestados de óbito e assim por diante. Bom, Ana, queria que você complementasse a fala do Elias e também, claro, destacasse outros pontos que você acredita serem importantes e falasse um pouco mais da importância desse sistema de saúde para, como disse Elias, 80% da população brasileira. Pronto, complementando a fala de Elias, é importante falar dos princípios do SUS, né? Exatamente como você também abordou, a pandemia ela veio mostrar a importância do Sistema Único de Saúde, que muitas pessoas acham e têm a impressão de que não utilizam o SUS, mas inclusive a iniciativa privada, ela também faz parte do SUS como forma complementar. Então, os planos de saúde privados, eles também participam do SUS de forma complementar, ou seja, essa porcentagem aí de 80%, ela também está dentro da iniciativa privada, além de todos esses serviços ofertados pelo SUS que o Elias citou. E outros pontos importantes é falar que o SUS ele é universal, ou seja, ele é para todos, e aí nós temos o princípio instituído lá na Constituição de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela deve ser equitativa, ou seja, ela deve atender às necessidades de todos os cidadãos, a depender do caso, da necessidade de saúde que essas pessoas requeiram, e ela deve ser também
universal, equitativa e integral. Então, o que nós também devemos priorizar no Sistema Único de Saúde, na saúde dos brasileiros, é que elas tenham, que o brasileiro tem um Sistema Único de Saúde que atende às suas demandas na sua integralidade. Ou seja, como Elias também fala, e eu complemento a sua fala, é que nós temos um Sistema Único de Saúde repleto de políticas públicas de saúde que versam do nascimento até o idoso, as populações que vivem em situações de vulnerabilidade, as doenças crônicas não transmissíveis. É um Sistema Único de Saúde que nos deu grande apoio nesse momento de pandemia. Então, a pandemia ela também veio para mostrar de que o que seria de nós e o que seria do sistema brasileiro se não fosse o SUS para dar o suporte que nós tivemos, né? E Ana, outra coisa também... Já vou emendar uma pergunta para finalizar com essa fala e depois passar de novo para Elias. Pensando nessa gama toda de serviços, que eu acredito que muitas pessoas nem conheçam, nem imaginem que o SUS realiza, por que a gente tem uma visão tão ruim do SUS? Porque a maior parte das pessoas diz que o serviço não é bom, e também, claro, existem deficiências nesse serviço, né? Mas, pelo que parece, pela fala de vocês dois, há mais pontos positivos do que negativos nesse serviço, né? Sim, além do que eu tenho também uma experiência, atualmente eu atuo como professora, e aí eu converso muito sobre isso com os meus alunos e tento colocar em prática isso de que o SUS ele dá certo. E dos pontos mais fracos que eu acredito que nós temos e também que podemos fortalecer é a questão do subfinanciamento do SUS, né? Nós, infelizmente, temos um sistema subfinanciado que não é de hoje. O SUS ele tem 30 anos de existência, completamos agora em setembro, né? E aí, um dos principais desafios é a questão do subfinanciamento e é o que faz ele ter um dos pontos mais fracos. Esse subfinanciamento faz com que nós tenhamos as grandes filas de espera, que é um dos pontos mais fracos do qual a população mais se queixa, sobretudo no que diz respeito aos serviços de média e alta complexidade, ou seja, serviços de diagnósticos, de cirurgia, serviços de alta complexidade que a população muitas vezes passa longos períodos de tempo precisando e às vezes chega a óbito e não tem o acesso àquele serviço. Mas aí, nesse ponto, eu preciso defender, como defensora do SUS que sou, a atenção primária à saúde. E aí é nessa bandeira que a gente tem que é essa bandeira que a gente tem que levantar. Defender o SUS é também reconhecer a grande potencialidade que ele tem no que diz respeito à atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, que lá na Lei 8.080, de 1990, que institui também o SUS na Constituição Federal, ela vai falar de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, é exatamente esse o intuito. A gente precisa ensinar, não ensinar, mas sim mostrar para a nossa população de que é possível agir com medidas de promoção da saúde e não apenas com a cura daquela doença, né? Uma coisa... Eu vou passar já para o Elias, tem que ser mais rápido na TV mesmo para a gente conseguir falar de mais assuntos, tá? Daqui a pouco eu passo novamente a palavra para você. Tudo Elias, você concorda com Ana? Existe um subfinanciamento? O SUS ele não recebe o dinheiro necessário para manter esses atendimentos? A área da saúde é seguramente a área mais inflacionária da economia mundial. Qualquer país do mundo é um setor que incorpora novas tecnologias, mantém tecnologias anteriores e, pela alta demanda, tem preços crescentes. Os locais onde os sistemas universais são implantados e os gastos públicos são hegemônicos, a gente encontra uma relação de gasto e resultados um pouco mais favorável. O Brasil tem hoje, na hora que a gente soma todos os gastos de saúde no país inteiro, em torno de 55% desses gastos são privados, o que traz um fator complicador
e aliviador também, porque as pessoas buscam outras ou buscam opções para o seu atendimento. O financiamento público tem sofrido um decréscimo relativo por parte do governo federal muito importante, ou seja, o governo federal vem, nos últimos anos, eu diria até nos últimos 10 anos, praticamente, reduzindo o peso relativo, ou seja, na proporção do que o governo federal gasta. Os municípios, de uma maneira geral, vêm aumentando o financiamento, com exceções. Eu poderia dizer, Goiânia, nos últimos anos, reduziu o percentual do seu orçamento gasto na área da saúde. O financiamento é um gargalo muito, muito, muito grande. O Brasil gasta hoje em torno de 8,5%, 9% do seu PIB na área da saúde, mas é importante ressaltar que a maior parte desse gasto, então, é gasto privado e não gasto público. Esse gasto privado concentra em 20%, 25% da população, e o gasto público, que é menos da metade, no restante 70%, 75% da população, para alguns serviços, mas no total da população, naquela amplitude que nós dizemos. Eu diria que esse é um gargalo importante, muito embora a tradição administrativa no país, ou seja, a nossa máquina administrativa é uma máquina que carece também de maior eficiência, sejam pelos modelos administrativos altamente centralizados, e mais uma série de outras questões que também precisam de soluções adequadas. Elias, você consegue explicar para a gente como que funciona o financiamento do SUS? Quais são os recursos direcionados para a área da saúde no Brasil? Olha, o Constitucional 29, posteriormente bloqueada há 2 anos atrás, congelando os seus gastos, mas ela define percentuais mínimos, ou seja, os estados precisam, por exigência legal, então, gastar no mínimo 12% do seu orçamento, os municípios, no mínimo 15%, e o governo federal, os gastos de anos anteriores, acrescidos pela inflação, agregando alguns ganhos. Né? Com a última emenda constitucional, esses valores são congelados por um teto, o que tem provocado uma redução importante. Isso no campo público. No campo privado, eu diria que a gente tem 2 elementos importantes. Os gastos familiares, que representam gastos com planos de saúde, medicamentos, serviços privados e assim por diante, e os gastos das empresas também, fundamentalmente, com planos de saúde. Ou seja, esses 2 elementos, né? Um pouco menos da metade são públicos, um pouco mais da metade são gastos privados. E os gastos públicos, que tiveram um aumento importante após os movimentos de municipalização, implantação do SUS e assim por diante, nos últimos anos vem encontrando redução relativa no que diz respeito aos gastos federais e em alguns municípios. Municípios sobrecarregados de uma maneira muito, muito, muito importante. Ana Beatriz, queria que você complementasse com o que você acha necessário e também falar da sua região, né? A gente falou aqui de Goiânia, que reduziu, né, o investimento. Queria que você tocasse nesse ponto também mais regional. Pronto, exatamente. Inclusive, falar também essa questão da iniciativa privada, mais uma vez, e dizer que muitos serviços, apesar de a população, de uma parcela da população, ela optar, né, pela iniciativa privada, mas existe um ponto que a iniciativa privada ela não cobre determinados serviços, como, por exemplo, transplantes. Né? E aí, os transplantes, por exemplo, aqui no Brasil, eles são um tipo de serviço que fica a cargo do SUS. Ao contrário, por exemplo, quando a gente fala de sistemas comparados de saúde, em que outros países do mundo isso vai ser totalmente financiado pelo próprio usuário, o que aqui no Brasil é financiado pelo SUS. Falando de uma perspectiva regional, sem dúvidas, esse congelamento dos gastos é algo que vem repercutindo negativamente em todo o país. Eu atualmente moro no estado do Rio Grande do Norte, mas sou cearense, então eu fico perpetuando aqui por essa região, né, de Ceará e Rio Grande do Norte.
São realidades parecidas, mas, ao mesmo tempo, com suas particularidades. A gente tem vivenciado uma fragilidade muito, muito acentuada na atenção primária, sobretudo no que diz respeito ao programa Previne Brasil, que é um programa também instituído pelo governo federal. E esse programa, ele vem, além de congelamento dos gastos, ele também vem provocando o fechamento, se eu posso dizer assim, de alguns programas bem importantes, não só para o SUS, mas para aquela perspectiva da promoção, proteção e recuperação da saúde. Como, por exemplo, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF. Né? E aí isso faz com que, como Elias falou, os municípios que já são sobrecarregados, não só no quesito financiamento, não só no quesito dinheiro, não só no quesito custo, mas também no quesito assistência, eles ficam ainda mais sobrecarregados. Então, aqui nós estamos vivenciando isso, essa realidade, porque com o Previne Brasil, para a manutenção do NASF, isso o governo federal não vai mais idealizar esse incentivo para manutenção e fica a cargo do município se quiser manter esse programa. Então, muitos municípios não têm essa condição no que concerne aqui a região Nordeste. Então, é mais ou menos isso. E, consequentemente, a população vai ficar com assistência à perca desses profissionais, né, dessa equipe multiprofissional, que nós sabemos que é muito importante para a atenção primária, e isso vai trazer muitas perdas para a atenção primária. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para continuar essa discussão a respeito do Sistema Único de Saúde no Brasil. Não sai daí. Estamos de volta com Conexões de hoje, que traz um debate a respeito do Sistema Único de Saúde. E quem está falando sobre esse tema é a Ana Beatriz Fernandes, bacharel e licenciada em enfermagem e mestranda em saúde coletiva. E também o Elias Rassi, médico, professor da UFG e mestre em saúde pública. Você que está acompanhando a gente, faça isso da melhor forma possível, ou pela TV, no canal 15.1 do Sinal Aberto, ou no 21 da NET Goiânia, ou então pela internet. Nós temos um canal no YouTube e também fazemos a exibição do nosso conteúdo no Facebook. Vamos continuar então com essa discussão. Vou começar dessa vez com a Ana e depois passar para o Elias para a gente ser mais democrático aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito, como eu poderia tocar nisso. Existe um senso comum de que o SUS é muito ruim. E várias pessoas que precisam do atendimento acabam falando que ele deveria ser privatizado. E eu já ouvi isso pessoalmente, já vi comentários a respeito disso. Qual que é a sua posição em relação a isso? E caso haja aí um desmonte do SUS, o que pode acontecer com a população brasileira? Pronto, o primeiro ponto que pode acontecer certamente é a perca dos princípios, né? Então, perca de universalidade, que vai ser o acesso para todos. Então, se nós já temos algumas dificuldades de garantir que todos tenham acesso, devido a inúmeros fatores, então, privatizando, nós vamos ter ainda mais, porque esse acesso vai ficar com ainda mais barreiras para aquelas pessoas que têm uma dificuldade, e aí, se a gente for falar de dificuldades, a gente vai precisar de muitos minutos no programa, mas, sem dúvidas, privatizar não é o melhor caminho. O que a gente precisa fazer é falar com as pessoas a respeito das partes positivas do SUS e dizer que ele dá certo, e dizer que a privatização ela vai trazer muito mais malefícios do que benefícios, né? Até porque nós temos outras experiências no Brasil de privatização e a gente viu o que isso trouxe para o nosso país, a gente viu as perdas que isso trouxe para o nosso país. Então, o Sistema Único de Saúde, como o próprio nome diz, ele é único,
né? Quando comparado a outros países, nós estamos na frente aí, e aí o Elias ele trouxe na fala dele anterior um exemplo muito claro, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos um programa como esse, que ele é referência mundial, e é um programa público, gratuito. As vacinas são ofertadas gratuitamente para toda a população, em toda a faixa etária. Hoje em dia, se pessoas vêm, por exemplo, do exterior e precisam de qualquer serviço de saúde, elas recebem gratuitamente, o que, quando acontece em outras realidades, nós sabemos que não é assim. Então, como nós podemos pensar em privatizar um sistema único e um sistema gratuito de saúde que nos oferece tantos serviços de forma gratuita e levando em consideração que nós vivemos num país subdesenvolvido, que tem tantas realidades de pessoas que vivem em vulnerabilidade, né? de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, de pessoas que vivem em situações de extrema pobreza, e aí eu cito em especial não só a população da região Nordeste, mas também a população da região Norte, e outras populações de situações de vulnerabilidade, como população negra, como população quilombola, como população da região rural, e etc. E aí, Elias, o que você tem a dizer sobre isso, para me complementar? Dessa vez é o Elias. Elias é que vai complementar dessa vez. Elias, eu queria tocar em um ponto a mais com você, que eu e provavelmente a Ana e muitas pessoas da nossa faixa etária não sabem como era a realidade antes do SUS. Você podia falar um pouquinho para a gente como é que era esse atendimento? Era o INAMPS, não era isso? A gente começa antes do INAMPS. A gente começa com umas filantrópicas, casas de saúde das igrejas, muito antigamente, mas muito numa perspectiva de acolhimento de doenças em situações terminais. Uhum. Na sequência disso, o poder público mesmo começa a implanta no país alguns serviços para populações absolutamente marginalizadas, mas que precisavam se situar longe dos olhares da sociedade. Então, são os hospitais, os antigos hospícios, os antigos hospitais para leprosos, os hospitais para tuberculosos, ou seja, grandes populações isoladas do restante, né, desse urbano nascente que tem meados do século passado. Depois, as caixas de aposentadoria e pensão, muito específicas de profissões e trabalhadores altamente qualificados no Brasil pré-industrial e no processo de industrialização. Então, eram os bancários, ferroviários, marítimos, os que trabalhavam, né, com serviços aéreos, muito com esse tipo de desenho, que vão se agrupando na sequência e geram o antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, exclusivo para os trabalhadores urbanos, ou seja, não incorporava a população rural, e para os trabalhadores urbanos formalmente inseridos no mercado de trabalho, só os que tinham carteira de trabalho, que representava aproximadamente metade do trabalhador urbano, ou seja, toda a população rural e toda a população urbana não formalmente inserida no mercado de trabalho, excluído, recebia atendimento apenas das benemerências, né, dessas filantrópicas que existiam naquele momento. O processo de unificação desses serviços, depois estadualização, incorpora serviços nas secretarias estaduais, aí já do antigo INAMPS, e é daí que vem os nossos PANs antigos, né, o PAN do Dergo, aqui em Goiânia, e mais alguns outros que existiam por aí, incluindo o Hospital Geral de Goiânia. E o SUS incorpora tudo isso, municipaliza, passa para a gestão municipal, tem uma injeção financeira muito importante, e o fato dessa descentralização trouxe uma maior eficiência. Eu diria que, em termos de modelo de sistema, é o que existe de mais adequado no mundo inteiro.
com muitos problemas ainda. O nosso Sistema Nacional de Saúde apresenta problemas graves, problemas sérios, presta um excelente serviço, mas, ao mesmo tempo, carece de soluções que são compatíveis com o avanço democrático do país. Ou seja, somente a consolidação de processo democrático, de organização de formas de trabalho, organização do Estado propriamente dito. Bom, Ana, eu não sei como é a realidade aí para vocês no Nordeste, mas aqui no Centro-Oeste, a gente também vê um pouco no Sudeste com as últimas notícias, as organizações sociais de saúde começando a gerir hospitais públicos, né? Nessa parceria público-privada. Depois eu até vou falar especificamente aqui de Goiás com o Elias, que a gente tem vários modelos assim. Qual que é a sua opinião a respeito dessa gestão terceirizada, né, se a gente pode chamar assim? E a gente tem visto recentemente várias investigações que apontam desvio de recursos, né, dessas organizações, principalmente no combate agora à pandemia de Covid-19. Olha, aqui na nossa realidade, pelo menos no município em que eu resido, existem hospitais filantrópicos, né? E existem hospitais da iniciativa privada que têm o SUS como complementar, ou seja, que participam de forma complementar, mas na forma de ter como organização de serviços, não, né? Pelo menos no município em que eu resido, não. Mas, de fato, eu tenho acompanhado em outras regiões do país e acredito que é algo que nós devemos atentar, até porque isso é uma forma de descaracterizar o serviço do SUS, né? E aí isso é algo também que, além de descaracterizar, também tira a credibilidade do serviço. Então, como Elias fala, sem dúvidas a gente não pode falar do SUS como a menina dos olhos da saúde pública, porque é um serviço que vem, inclusive quando a gente fala profundamente da história do nascimento, da construção do SUS, é importante falar que ele nasceu no momento de crise econômica, né? No momento de crise econômica e de crise de saúde. Então, ele já nasceu no momento de grande instabilidade. Então, se hoje ele tem problemas, é porque, na verdade, ele já nasceu no momento com muitos problemas. Então, é considerar que desde o início, nesses 30 anos de existência, ele não passou, digamos assim, por um momento de estabilidade. Então, sobre isso, aqui na minha realidade, eu não vivencio muito aprofundadamente sobre essa questão, mas a iniciativa privada ela participa de forma complementar. O que eu tenho observado é que os hospitais filantrópicos eles passam por determinadas dificuldades no que diz respeito ao repasse de recurso dos municípios, né? Então, através dos consórcios, infelizmente, os municípios, muitas vezes, eles não estão repassando os recursos para os hospitais filantrópicos. E aí, aqui nós temos, por exemplo, o Hospital do Câncer. E muitos pacientes já passaram por situações de não receber o atendimento, porque o hospital simplesmente não tinha materiais e recursos para fornecer esse atendimento, devido aos municípios do consórcio não terem repassado os recursos. Então, aqui nós vivenciamos situações como essa. Bom, Elias, vamos falar um pouquinho agora aqui de Goiás, que a gente viveu na última década vários processos, né, de transferência de gestão de hospitais para organizações sociais de saúde. Como é que você vê o papel das OS na saúde, tanto em Goiás, claro, também no Brasil como um todo, e para a categoria da saúde, para os trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, pessoas que estão envolvidas com esses hospitais? Você toca em dois pontos que me parecem importantes, né? O olhar do trabalhador e o olhar do atendimento da sociedade. No que diz respeito ao olhar do trabalhador, me parece ser hegemônico, em Goiás, pelo menos, um pensamento do trabalhador organizado de que as organizações sociais trazem as chamadas organizações sociais em Goiás, é um pouco diferente do que a Ana Beatriz fala da sua região, ela cita as filantrópicas, que também são organizações sociais típicas, né, não lucrativas, mas são distintas dessas que estão em Goiás, que são
instituições contratadas para a gestão de hospitais públicos, né? Os filantrópicos lá fazem a gestão de hospitais privados. Então, no campo do trabalhador organizado, existe uma rejeição muito grande às organizações sociais aqui no estado de Goiás. São outras relações de trabalho, formas de contrato, são seletistas, não são estatutários e assim por diante. No campo da organização dos serviços, eu diria que as chamadas organizações não lucrativas têm lugar dentro do processo de prestação de serviços na área da saúde. Isso ocorre em alguns países, em outros países, dessa maneira. Ocorre no Brasil, em algumas regiões onde essas organizações não lucrativas têm tradição de 80 anos, 100 anos, tem a ver com serviços comunitários, organizações comunitárias e assim por diante, e tem, em Goiás, uma tipicidade muito, que me parece negativa, que são organizações criadas exclusivamente para participarem de processos licitatórios de gestão desses hospitais no estado de Goiás. Então, acho que aqui a gente tem esse problema de origem, esse problema de nascedor. Mas também acho que não é possível, não é razoável essa crítica sem o reconhecimento de que existiu uma expansão expressiva da rede de hospitais públicos estaduais. É inegável, ou seja, que esses últimos governos implantaram, eu diria que é o segundo ou terceiro grande momento de expansão de rede pública hospitalar no estado de Goiás, o primeiro lá com Mauro Borges, né, que dá um impulso importante nessa rede no estado de Goiás, depois com o governador Santilo e a continuidade com o governador Marconi Perillo provocaram essa expansão, sim, dos hospitais. A forma de organização de administração via organizações sociais foi o olhar que esse governo encontrou, que eu pessoalmente discordo, acho que a gente tem outras formas e outros modelos de organização. Mas nós temos isso também no município de Goiânia, ou seja, não é exclusivo da administração estadual, ou seja, as duas maternidades públicas municipais em Goiânia, a maternidade Nascer Cidadão e a Dona Iris, estabeleceram uma parceria com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, num outro formato organizativo, onde a gestão é tripartite, a gestão tem o município de Goiânia, que indica a direção do hospital, a Fundap, que indica a gestão financeira, administrativa, e a Universidade Federal de Goiás, via Faculdade de Medicina, e também as escolas da área da saúde, contribuem, coordenam as atividades acadêmicas dentro desses hospitais. Então, eu diria... Ok, eu vou interrompê-lo para já ir para outro ponto. Obrigada. Ana, você tocou num assunto que já estava aqui nas minhas questões a fazer, por isso eu queria começar com você essa questão. O que fazer para que a saúde pública ela chegue em regiões que existem mais pessoas necessitadas e que muitas vezes não existe o serviço, né? Os interiores do Brasil, região norte, nordeste, até aqui centro-oeste também, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, a gente sabe que há uma dificuldade dessas pessoas de acessarem a saúde. Você imagina o que poderia ser feito para que essas populações recebessem um atendimento melhor? Fortalecer a atenção primária à saúde. De cara, é isso que eu tenho como resposta. Por quê? Exatamente como você falou, a atenção primária à saúde, quando a gente estuda sobre redes de atenção à saúde, é a porta de entrada do usuário. Então, se a gente precisa fazer com que esse usuário ele tenha um acesso mais rápido ao serviço, ou ele tenha um acesso ao serviço, ele conheça qual o serviço do SUS que ele tem disponibilidade, que ele pode estar acessando, ele precisa entrar. E a melhor forma de ele estar entrando, de ele estar conhecendo, é através da porta. Então, nesses serviços, nesses espaços,
longe dos centros urbanos, nesses espaços onde as pessoas em situação de vulnerabilidade elas residem, o serviço disponível vai ser o serviço de baixa complexidade. Importante falar que não é porque a atenção primária ela tem baixa complexidade a nível de tecnologia, ela tem baixa complexidade também a nível de assistência. Então, na atenção primária, é a porta de entrada, é o primeiro nível. Então, a gente precisa fortalecer esse tipo de assistência. E o que eu tenho observado é que as 3 esferas, esfera federal e estadual, elas têm, e a municipal também, elas têm dado pouca importância para esse fortalecimento. Ou seja, tem se colocado muitos recursos e muitos incentivos na média e alta complexidade e tem se esquecido um pouco da atenção primária à saúde, deixando a população marginalizada e em situação de vulnerabilidade ainda mais distante da atenção primária. E isso, por exemplo, eu vou trazer para o nosso contexto, por que nós tivemos números tão alarmantes de pessoas que morreram ou que foram infectadas pela Covid-19? Porque nós não estamos acostumados a lidar com situações de prevenção, porque nós estamos acostumados a lidar com situações de doença. Nós estamos acostumados a procurar o serviço de saúde para tratar doenças. E aí, quando a gente se viu num contexto em que nós ainda não temos a vacina, que nós ainda não temos algo para curar a Covid-19, neste caso, nós temos essa dificuldade de lidar com a promoção da saúde, que é através da atenção primária. Então, sem dúvidas, é fortalecer a atenção primária à saúde. Elias, queria a sua opinião. Achei bem interessante essa questão que a Ana trouxe no final, de que muitas vezes as políticas não são voltadas para a prevenção, né, mas já para o tratamento das doenças. O que você acha sobre isso que a Ana disse? Olha, a gente está num contexto de uma sociedade altamente desigual, com um percentual muito grande de pobreza, incluindo pobreza extrema na nossa sociedade. É muito difícil fazer prevenção sem moradias, fazer prevenção. Ou seja, eu estou querendo separar aqui um pouco o risco que a gente corre quando se fala em prevenção, de se delegar essa prevenção ou debitar isso na conta do cidadão. O cidadão não faz prevenção, a família não faz prevenção. Como é que se faz prevenção sem comida, sem casa, sem transporte? Você tem a função do Estado. A melhor maneira de se fazer prevenção hoje seria a redução das desigualdades. A comparação entre países onde as desigualdades são menores e países onde as desigualdades são extremas, como no Brasil, trazem indicadores também que acompanham essa situação. A prevenção, como diz a fala popular, é o melhor remédio, né? Melhor prevenir do que remediar. Isso é óbvio. Mas acho que a gente precisa investir na prevenção, mas nos determinantes que trazem essas dificuldades. Mas também é fundamental se investir no atendimento e no tratamento. Ou seja, a prevenção vai trazer resultados, pensando no país como um todo, a médio e longo prazo. Ou seja, não tem, porque precisa ter um percentual muito grande da população dentro desse contexto de promoção da saúde, de prevenção e assim por diante. E a necessidade de atendimento é imediata, ou seja, aquela pessoa que chega com febre no posto de saúde, que fratura a perna, que sofre um acidente de trabalho porque as desigualdades são grandes, os salários são baixos, não tem EPI, as que sofrem uma violência na rua, porque essa violência é induzida também pelas desigualdades, essa pessoa não pode ficar esperando atendimento. Ela chega com um tiro no peito, o atendimento é imediato. Ela fratura um braço, o atendimento é imediato. Ela tem uma úlcera, o atendimento tem que ser imediato. Tem um problema de pé diabético, o atendimento tem que ser imediato, ou seja, isso não pode esperar. Então, as coisas andam de maneira... precisa de uma harmonia entre prevenção e atendimento. Não acho que a gente tem um investimento alto na área do que se chama de média e alta complexidade.
Acho que o que se gasta nessa área também é menos do que o necessário. Ou seja, aumentar o gasto na atenção primária é absolutamente necessário. Nossas equipes de saúde da família em Goiânia têm vazios de profissionais muito grandes, ou seja, a gente tem que contratar pessoal e colocar ali. Mas isso não pode ser tirando dinheiro, na minha maneira de ver, do atendimento hospitalar, do atendimento da urgência, assim por diante. É colocando mais recursos. Bom, Ana, se você quiser fazer alguma complementação, já que o Elias trouxe um ponto diferente, mas queria avançar um pouquinho nessa questão do atendimento aos interiores, né, e às populações mais vulneráveis. Pelo menos aqui em Goiás, o que a gente percebe é que a capital é o local onde há o maior número de serviços de saúde sendo prestados. E as comunidades que moram em outras cidades vêm para Goiânia para receberem muitos tratamentos. Uma época até chegou-se a falar de que o tratamento era não vou conseguir falar o neologismo que fizeram, mas com a questão das ambulâncias, porque as pessoas vêm de ambulância para Goiânia porque não conseguem receber o atendimento no interior. No Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, né, que você conhece melhor, também é assim, os atendimentos são centralizados nas cidades polos e o resto da população acaba tendo que viajar para receber atendimento? Sim, exatamente. Devido, inclusive, à questão da regionalização, né, da municipalização e da regionalização, porque hoje nós temos um sistema organizado, né? Apesar da gente estar querendo romper muito com essa questão da fragmentação, mas o que acontece? Hoje nós temos um sistema organizado na forma de regiões de saúde. Então, por exemplo, hoje nós temos regiões de saúde e que dentro dessas regiões de saúde nós vamos ter sempre um município polo, né? Aqui no caso nós temos o município polo, que é o qual eu resido, e existem os serviços que recebem esses pacientes oriundos de outros municípios. O que acontece? Esses serviços do município que recebem esses outros pacientes, eles ficam muito sobrecarregados. Muitas vezes, por que eu digo que o serviço da média e alta complexidade, ele às vezes recebe muito mais recurso do que a atenção primária? Porque esse paciente que ele chega no serviço da média e alta complexidade, muitas vezes, se ele tivesse recebido um acompanhamento lá no hiperdia, lá na sua consulta, se essa gestante tivesse feito um pré-natal com acompanhamento e não tivesse evoluído para uma pré-eclâmpsia, para uma síndrome HELP, e não tivesse evoluído para uma gestação de alto risco, ela, consequentemente, não teria acessado uma maternidade de média e alta complexidade. Ela teria continuado lá no seu pré-natal, na atenção primária à saúde. Então, o que acontece? Os serviços, e aí eu volto para aquele ponto. Por que muita gente diz que o SUS ele não é um serviço com resolutividade, não é um serviço que dá certo? Porque muita gente vai conhecer a parte em que está sobrecarregada, que são os serviços de média e alta complexidade, que são os serviços com enormes filas, os serviços que não dão tão grande resolutividade quanto se gostaria. Digo isso porque eu já fui uma paciente de média complexidade e de alta complexidade, pois já fui uma gestante de alto risco. Né? E digo isso porque não tive um pré-natal bem feito, então me tornei uma gestante de alto risco prematuramente, né? E tive um bebê que foi a óbito porque não tive um programa nacional de humanização no parto e no nascimento, que nós sabemos que existe esse programa a nível de média e alta complexidade, né? Então nós sabemos que existem muitos gargalos, como muito bem fala Elias, em todo esse processo. Então, assim, existe essa sobrecarga dos serviços de média e alta complexidade aqui na minha região, na região Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, devido sim a esses pacientes de outros municípios que acessam o município polo, que contém os serviços de referência em média e alta complexidade. E muitos deles são oriundos de uma assistência um pouco mais escassa e dificultosa lá na atenção primária, que está passando por diversas dificuldades com essa perda de recursos e perda de programas. Bom, Ana, sinto muito pela sua história e obrigada por compartilhar com a gente, né, trazer um exemplo tão duro, né, para falar sobre esse tema. Elias, queria que você também falasse da questão aqui de Goiânia, né? A gente sabe que
Muitos pacientes daqui de Goiás, até de outros estados, vêm para cá para serem atendidos porque aqui há mais serviços. Você concorda com o ponto de vista da Ana? Você acha como que esses atendimentos sobrecarregam, né, a cidade de Goiânia, o serviço daqui? Os serviços em Goiânia, de uma maneira geral, sempre desde a criação da cidade, e poucas décadas após, eles se estruturam já para esse atendimento, né? Goiânia é, no Brasil, a cidade que recebe pacientes com a maior diversidade, mais do que São Paulo, mais do que Belo Horizonte, mais do que Recife, Fortaleza. Não que seja a maior quantidade de pacientes de outros municípios, mas do maior número de municípios originários, de mais de 1.000 municípios. Foi o principal polo de atendimento para todo o norte do país e parte do Nordeste durante muitas décadas. Posteriormente, a organização dos serviços em alguns estados modificaram um pouco esse perfil. Sobrecarregam o serviço em Goiânia? Sim, de alguma maneira, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue oferecer algum tipo de socorro para populações absolutamente desassistidas. Ou seja, o cidadão que chega em Goiânia e vem do interior, principalmente do interior mais distante, norte, nordeste do estado, sul da Bahia, parte do Tocantins, parte do Pará, do Amazonas, esse cidadão, quando chega aqui, ele já chega em uma situação de saúde muito mais agravada do que aquele morador de Goiânia. Ou seja, ele tem um hiato de atendimento muito maior. E é papel do Sistema Único de Saúde que Goiânia deve oferecer esse serviço até que eles se organizem, seja possível se organizar nas outras regiões, de coração aberto. Ou seja, não cabe reclamar ou dizer que, a minha maneira de ver, não, o serviço de Goiânia é ruim porque atende muita gente de fora. Ele precisa melhorar para atender melhor a população daqui e atender a população de fora. É muito complexo organizar, por exemplo, um serviço hospitalar no município com 5, 10 mil habitantes. A gente não tem escala para isso. Precisa de pelo menos 10 médicos para que um hospital funcione de maneira adequada, com seus plantas-listas e assim por diante. Isso sem dizer que não vai ter as especialidades, né? Um neurocirurgião, um cirurgião torácico, endocrinologista e assim por diante. Então, a gente precisa de escala, por isso a Ana Beatriz fala na regionalização, ou seja, a gente concentrar recursos numa região ou numa macro-região, se fala em 400, 500 macro-regiões no país, para a organização desses polos macro-regionais. Bacana. Bom, já está caminhando, né, para a finalização. Vou terminar com uma pergunta meio triste, mas é para a gente refletir, né? Tanto você quanto Elias já destacaram a questão do congelamento de gastos, né, aí pelos próximos 20 anos, pensando que hoje a gente já tem um orçamento deficitário, a gente já tem problemas de subfinanciamento no SUS. 20 anos com o mesmo recurso, ele vai impactar de forma muito séria nesse serviço, não é, Ana? Com certeza, até porque Elias já tocou num ponto muito importante, que é a questão das desigualdades, né? Quando a gente fala em SUS, é impossível não falar em saúde pública e saúde coletiva, e, consequentemente, falar dos determinantes sociais de saúde. Nós vivemos num país multicêntrico, então nós estamos aqui falando de 2 estados, por exemplo, de 2 regiões extremamente distintas. Imagine se a gente for falar profundamente das particularidades a qual nós encontramos nos serviços de saúde, e aí falar disso hoje, se a gente se encontrar no novo debate na Conexões TV UFG, daqui a 20 anos, o tanto de coisas que a gente não vai ter modificado. E estaremos falando do mesmo serviço de saúde e com o mesmo financiamento. Então, sem dúvidas, a gente não vai ter condições de arcar com as necessidades dessa população tão diversa e tão diferente, com essa quantidade de gastos que a gente tem
nós vivenciamos esse momento de pandemia e vimos o quanto a gente precisa estar se reinventando, né? E o SUS, eu acredito que ele se mostrou a maior ferramenta e a maior artimanha para esse enfrentamento da pandemia. Se não fosse todos os investimentos, não só no quesito de assistência direta ao paciente, mas também no investimento às pesquisas, porque sim, o SUS também está nas universidades e nas pesquisas, nós não estaríamos com os números, ainda estamos vivenciando a pandemia, mas com os números bem mais calmos, né? Com os números menos alarmantes, se eu posso dizer assim, porque o pico ele foi em junho, né? Junho, julho, menos alarmantes do que nós estamos hoje. Então, sem dúvidas, é desafiador, é alarmante pensar em como a nossa sociedade ela vai conseguir organizar o serviço de saúde para uma população tão diversa daqui a 20 anos, né, Elias? Já que a Ana já passou a palavra para você, pode falar, Elias. Eu sou um pessimista esperançoso. A gente está num período escuro, um período de trevas, né, com debates que são, muitas vezes, incompreensíveis no campo dos costumes, no campo da negação dos avanços sociais, dos avanços científicos. Da democracia. Isso passa, como a gente diz, né? A luta continua. E saúde é conquista, né? Saúde não é dado, não é um presente. E é uma conquista da sociedade. Não se trata de luta individual. O avanço econômico individual, ou seja, o ganho financeiro, você conquistar um melhor trabalho, uma melhor renda, é fundamental, né? É muito importante. Mas a criação de condições para que a sociedade como um todo se desenvolva, ganhe mais anos de vida com qualidade de vida, depende de avanço da sociedade como um todo. Individualmente, isso não é possível. Isso não... E que adianta também 1% da população ter um altíssimo padrão de vida, um altíssimo padrão de saúde e 90% nessas condições. Eu diria que são 20 anos, mas eu tenho muita esperança de que a gente consiga reverter isso nos próximos anos, como aconteceu na Bolívia tão recentemente. Uhum. Bom terminar com um pouquinho de esperança, né? Obrigada, Elias, pela sua presença aqui de novo no Conexões. Obrigado. E obrigada, Ana, pela primeira vez aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelas contribuições aí do Nordeste. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E obrigada também a você que acompanhou a gente no Conexões. Até mais!